E meu objetivo no vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre pool de liquidez, mostrar uma pool que eu investi com R$ 1.000, certo? E ver o que aconteceu, se eu ganhei em valorização, se eu perdi, etc. Falar um pouco sobre stop loss e stop gun e falar um pouco sobre como funciona o protocolo Uniswap. Então vamos ver se esse negócio é um golpe, né, uma pirâmide, ou se realmente dá para ganhar dinheiro nesse famoso DeFi em redes descentralizadas, como esse protocolo Uniswap, que ele utiliza aí várias redes, como a rede Ethereum, a rede Arbitrum, a rede Polygon, etc. Veja que aqui em cima eu estou utilizando a rede da Arbitrum, né? Então criei uma pool de liquidez aqui, a pool que eu vou mostrar é essa pool aqui, Ethereum USDC. Então, muita gente fala também sobre stop loss, né? Aliás, stop loss não, impermanente loss, né? Ou seja, cuidado com o impermanente loss. Mas se você tiver uma estratégia boa, você também tem um stop gun. Então você, além de você ganhar as taxas, você também pode ganhar aí com a valorização, certo? Então eu vou falar um pouquinho sobre a Uniswap, como é que ela funciona e etc. Como ela é uma rede descentralizada, então ela vai precisar de provedores de liquidez, certo? Para as pessoas conseguirem comprar e vender. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou entrar aqui na Uniswap, que é o protocolo onde você vai comprar e vender. Por exemplo, aqui, ó, conversão. Então você conectou sua carteira, né, e você quer converter Ethereum e você vai escolher o token que você quer converter. Por exemplo, o USDC. Então você, o saldo que você tiver, tá vendo aqui que eu tenho um saldo bem pequeno em Ethereum, né? Por que eu tenho um saldo em Ethereum? E por que eu estou utilizando essa rede Arbitrum? Essa rede árbitro ela é uma L2 da camada da Ethereum, ou seja, é uma camada acima da Ethereum com taxas mais baixas e uma rede bem rápida. E ele utiliza aí para você pagar as taxas o token Ether. Então eu acho interessante, né, utilizar essa rede porque a Ethereum, diferente da Polygon, de outra camada da Ethereum que utiliza outros tokens, né? Você vai estar utilizando o token da Ethereum. Então você pode, ele vai ter mais volume do que o token Ethereum em outras redes, por exemplo. Né? Então você quiser converter aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui 0,004 e você vai conseguir fazer essa conversão. Tá? Você vai clicar aqui e ele está dizendo aqui, ó, um valor de 1 SDC, quanto que você vai receber em Ethereum, né? Por exemplo, aqui. Né? Você clicar aqui, aí vai mostrar o que vai acontecer. Você vai pagar 0,38% de taxa, de spread, etc. Quando clicar aqui, vai abrir a sua aba na sua carteira. Por exemplo, se você utilizar o MetaMask, ela vai aparecer aqui e você vai dar o aceite para você fazer essa conversão, certo? Pronto. Então, como é que existe essa liquidez para você vender né, e comprar? É onde entra aqui, ó, o lote. Então, você vem aqui em lote, veja que aqui eu já mostrei antes, né, que eu tenho três pools de liquidez. Duas pools de liquidez que estão ativas e uma que está fechada. O que significa essa fechada? Que ela saiu de faixa, ou seja, se ela saiu para cima ou para baixo, automaticamente, por exemplo, o preço do Ethereum subiu, então subiu e ela tinha aquela faixa, então ela saiu da faixa, então você vai ficar completamente vendido em USDT. Você vai ficar em USDT, por exemplo, sua pool de liquidez é Ethereum USDT. Eu vou mostrar isso, vamos lá. Vamos, por exemplo, criar uma pool de liquidez. Então você vem aqui, ó, nova posição, e você vai escolher os tokens que você quer criar posição. Por exemplo, Ethereum e vamos lá para o USDT. Quando você fizer isso, você vai criar agora a faixa de liquidez. É onde entra aqui o gráfico de estratégia. Porque muita gente fala aqui, ó, é só você ficar 50% em Ethereum e 50% em USDT. O que está errado, tá? Essas pools de liquidez não funcionam dessa forma. Você vai pensar que vai existir um balanceamento, mas não. Quando você escolher a faixa que eu vou mostrar aqui, ó, que é desse Ethereum SDC, eu escolhi a faixa aqui, ó, dessa linha branca aqui embaixo até essa linha branca aqui em cima. O que significa? Quando eu criei a pool de liquidez, o Ethereum estava valendo $1.200, $1.200. Ou seja, ele se valorizou. Teve uma valorização desde que eu criei a pool de liquidez até 30% de valorização. O que significa? Significa que do ponto que você criou
aqui, ó, deixa eu botar para cá, né? Do ponto que você criou a sua pool de liquidez e você colocou aqui a faixa no preço, aqui em cima, ó, de 883,87 e a faixa de cima em torno de 2.000, significa, aí você vai olhar quantos por cento para baixo e quantos por cento para cima. Significa que você vai colocar mais o USDT, certo? Ou seja, 65 USDT e 26% em Ethereum. Foi o que aconteceu. Ou seja, vou abrir aqui a pool de liquidez para vocês verem. Aqui, ó, estou aqui com a pool de liquidez. Deixa eu atualizar para mostrar mais ou menos o que aconteceu com essa pool, né? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu estou com 212 dólares Ethereum USDC. O que significa, né? Significa que eu estou agora com 36% Ethereum, na verdade, esse 36%, 31% Ethereum e 69% USDC. Como é que eu fiz essa pool de liquidez, né? Vou mostrar aqui na planilha, vê só. Eu investi em torno de R$ 1.015. Aqui embaixo, no dia 27/11/2022, eu investi na pool Ethereum USDC na faixa de 897 a 1.994. Então a gente vai olhar aqui, ó. Aqui, ó. É 887 até lá em cima, essa faixa branca, ó. Essa faixa de baixo e essa faixa de cima branca. Aí eu investi em torno de R$ 300 para fazer um teste. Aí com dólar valendo em torno de 5,45. Depois, no dia 30/11, eu investi um pouco mais. Aí na mesma faixa. Ou seja, R$ 715, com dólar a 5,27. Então, o que significa? Esse valor aqui é a soma desses dois valores que eu utilizei. Aí o que aconteceu? Aqui, ó. O total em dólar, né? O total em dólar que eu investi na pool de liquidez foi de 190. Se a gente olhar aqui, ó, a pool, lembra que é porque ele demora um pouquinho para atualizar. Você tem que clicar de novo aqui, ó, atualizar a página, ele vai mostrar os valores. Deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo aqui? 212. O que significa isso? Que eu investi R$ 190 e eu tô com um stop gun de até 212. Ou seja, se a gente pegar aqui e colocar 200 igual 212 menos R$ 190, né? Aí a gente dividir por esse valor aqui, ó, dividir pelos 190, vai dar a valorização. Agora a gente tem que colocar aqui em porcentagem, né? Espera aí. Eu botei 2012, né? Pronto, dá 11% de valorização da stop gun. Ou seja, isso foi a valorização da pool de liquidez. Mas o que gerou de taxa, né? Vamos lá. O que gerou de taxa foi isso daqui, ó. O quanto em Ethereum eu ganhei 0,018 em Ethereum e 2,74. Onde é que eu coloquei isso? Aqui, ó, dólar, 2,74. Eu vou até atualizar, ó, 2,74. E eu vou deixar 0,0018. A taxa aqui, eu faço uma contazinha, um cálculozinho básico para saber quanto por cento eu ganhei de taxa em relação ao que eu investi. Então, eu estou ganhando em torno de 2,97%. E o tempo, aqui eu faço um cálculozinho também para saber quanto tempo, desde o início, ou seja, desde dia 27/11, passaram 62 dias, aí fazendo uma continha básica, aqui a gente encontra em torno de 17% ao ano. Aí você deve ficar pensando, então fecha a pool de liquidez e ganha, né, esses 11%. Sim, é uma boa opção, considerando que o Ethereum pode começar a cair e fazer uma nova correção. Mas olha só, se a gente vender agora, né, a gente vai ganhar com essa valorização aqui, correto? 11%. 11%. Aqui está mostrando, se eu fizer isso, dá 30% de valorização só em Ethereum. Mas lembra que nessa pool de liquidez aqui, não tem só Ethereum, né? Ele vai começar a vender Ethereum, já que o Ethereum vai subindo, vai se valorizando, ele vai vendendo Ethereum e vai convertendo em USDC. Então você não ganha só na valorização do Ethereum, você vai perdendo na valorização com o USDC. Então por isso que a gente está só com valorização pequena de 11%. Então vamos lá. Vamos continuar aqui olhando aqui. Por que eu não vou fechar, né? Existe também a possibilidade do Ethereum vir buscar essa minha faixa aqui, ó, da fora de faixa, em torno de
28%. Então, eu devo ganhar em torno mais ou menos de mais 10% de stop gun. Então, quando ele chegar aqui, ó, eu vou ficar 100% vendido em Ethereum nessa pool de liquidez aqui, ó, nessa pool de liquidez, certo? Então, até o momento, estou ganhando uma taxinha bacana, aí 2,97%. Se a gente dividir aqui, está em torno de 2 meses, mais ou menos aí 1,5% ao mês. Tá bacana. Mas uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte, vê só. Veja que essa faixa aqui é muito grande, né? Se você estreitar mais a faixa, e a gente pode ver aqui nesse simulador, vê só. Essa aqui é a faixa, ou seja, eu estou ganhando em torno de 2% ao mês, né? Veja que aqui está um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui, ó, eu entrei duas vezes, ó. Entrei dia 27 e depois entrei dia 30. Então vai dar uma pequena diferença aqui. Mas veja que se eu estreitar um pouco mais essa faixa, ó, lembra que estava 987, né? Se eu estreitar para, por exemplo, 1.300, aí a gente pode olhar aqui o volume, ó. Vamos olhar aqui o volume, ó. Vamos colocar aqui, ó, nessa faixa aqui e vamos estreitar aqui, ó. Vê que dá para olhar aqui, ó. Vamos colocar nessa faixa. Olha só quanto que aumenta, dá 59% ao ano e 4,93% ao mês de taxa. Então, se você estreitar mais a faixa, significa que você vai gerar mais taxa, vai ganhar mais, tanto em Ethereum quanto em USDC, se a sua pool de liquidez for formada em USDC Ethereum. Aí, vê só, eu mostrei que eu tenho outras pools de liquidez. Então, eu tenho aqui outras pools de liquidez em Ethereum USDT. Aí você tem que fazer, olhar, né? Você tem que vir aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisinha bacana. Aqui, ó. E você vai olhar aqui, ó. Ver análise, né? Então, estatísticas. Então, quando você clicar aqui em ver estatística, você vai ver o volume de negociação em cada rede. Então, na rede Ethereum, isso é negociado aí, em média, por dia, nas últimas 24 horas, 3 bilhões. Então, eu gosto de analisar a rede da Arbitrum. Vê só. A rede da Arbitrum negocia em torno de 236 milhões nas últimas 24 horas. Se a gente for comparar com a rede da Polygon, vamos ver. Eu acho que Polygon deve ter mais negociação. Não. Vê só, tem mais negociação na rede Ethereum. O que significa? Quanto mais negociação, mais você vai ganhar com taxa, né? Então, é melhor você migrar para uma rede que esteja mais volume de negociação. Então, ter aqui, ó, 236. Aqui você embaixo vai mostrar aqui, ó, top pools. Então, cuidado para não escolher uma pool que esteja aí gerando um volume muito grande nas últimas 24 horas, como por exemplo essa pool aqui. E você como que funciona essa pool de liquidez, né? Deixa eu mostrar mais uma vez para vocês. Vê só. Eu venho aqui, ó, e o que acontece? A minha faixa, vê só, ela está entre 897 e 1994. Se o Ethereum ele cair abaixo de 897, significa que eu vou ficar 100% em Ethereum. A pool de liquidez vai pegar todos os meus USDC e vai vender para Ethereum, o que geraria um problema caso eu não tivesse confortável em ficar nesse token. Ou seja, se você pegar aqui, ó, deixa cadê? Se você pegar aqui um token, por exemplo, você vai pegar esse token aqui que ninguém sabe quem é e ficar na pool de liquidez e o preço cair, você ficar 100% nesse token, provavelmente você não vai conseguir vender, porque você só conseguiria fazer essa negociação porque era você mesmo que estava provendo liquidez para você comprar e vender. Então é onde entra esse esquema de pirâmide. Então existe esse risco, o risco de você ficar comprado no token. Então é mais confortável você ficar aí fazendo liquidez em tokens mais confiáveis, com mais consolidação no mercado e que você não tenha problema em caso você fique 100% comprado. É esse o que a gente chama de impermanente loss. Ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. Olha aqui sua faixa, né? O que aconteceu? O preço foi abaixo dessa linha verde, você vai ficar 100%. Ou seja, aconteceu impermanente loss. Você vai ficar 100% no token. E o stop gun é que o preço subiu, né, até passou da sua faixa de valorização e você teve stop gun. É onde tem onde você ganha na valorização. Então você tem que pensar muito bem se você realmente vai fazer esse tipo de pool de liquidez, tá? Então, uma coisa que eu quero mostrar também é isso daqui, ó, vê só.
esse site CryptoFees. Ele mostra o quanto que cada protocolo está gerando de taxa. Por que isso é interessante? Porque se você não soubesse aquele protocolo ele gera taxa, então quer dizer que esse protocolo é basicamente uma pirâmide. Ou seja, ele só arrecada a partir da quantidade de pessoas que entram no protocolo. Então você pode ver aqui que na rede Ethereum é gerado em taxa em torno de 4 milhões 4 milhões de dólares é, nos, por dia de taxa, né? Mas por que o Ethereum gera tanta taxa? Uma das respostas que eu tenho é porque as taxas são caras e muitos milionários utilizam essa rede Ethereum para fazer essas negociações, ou seja, taxas de, sei lá, $100 para quem é milionário não faz a menor diferença, talvez é como se fosse R$ 1 para a gente. Então acaba que a gente começa a utilizar outras redes, como a rede Arbitrum, que é mais barata, a Polygon, né? Se você olhar aqui a Uniswap, vê só, ela gera de taxa em torno de quê? Aqui é 100, ó, a vírgula aqui em dólares significa a separação entre 1.000, né? Então você tem aqui 1 milhão de dólares, né? 1 milhão de dólares por dia de taxa na Uniswap. O que significa? Significa que gera taxa nessa rede. Mostra, né, que isso daqui é gerado uma taxa, não necessariamente ela vai pegar, né, o dinheiro das pessoas que estão utilizando a plataforma. Agora, cuidado também para quando você olhar esse site, porque às vezes aparece coisas assim do nada. Por exemplo, essa GMX aqui. O que acontece? Né? Ela está gerando muita taxa agora. Só o que acontece é o seguinte. Às vezes, alguns bilionários ou algumas pessoas que gostam de fazer scammers, né? Elas começam a fazer volume, né, no protocolo, e aí você olha protocolos de taxa como esse CryptoFees, e você diz, olha, está gerando muita taxa aqui. Só que o que acontece depois é que eles fazem aquele rug pull, né, drena toda a liquidez e não existe mais volume de negociação nesse protocolo. Então, cuidado quando você for olhar isso aqui também. Você tem que olhar uma constância, por exemplo, o Ethereum sempre está aqui, Uniswap sempre está aqui, Binance Smart Chain, Bitcoin sempre está aqui, SushiSwap nem sempre eu vejo ela aqui, Aave eu sempre vejo aqui, Curve também, Compound, Polygon, Arbitrum One, Solana de vez em quando. Então você tem que analisar isso também, beleza? Então o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, aí deixa o seu like, se inscreva no canal para você ver conteúdos como esse. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.